nesse universo das redes sociais, surgiu uma figura Hum, que, num primeiro momento, eu encarei como muito positiva e hum, que agora eu já tenho algumas ressalvas, eu pessoalmente, que é a aham, figura desse professor altamente preparado, hum, tecnicamente, teoricamente, mas que também é muito eloquente, fala muito bem, é aquele professor showman, é o, sei lá, o Clóvis Barros Filho, é o uhum, Mário Sérgio Cortella, uhum, que num determinado momento furaram uma bolha uhum, que eu achei excelente, porque, cara, estou falando de filosofia e as pessoas estão parando para para ouvir, ouvir né? e para pensar Para sobre, pensar né? sobre. E Isso. eles acabam indo em ambientes que antes era quase que impossível. Eu, professor Clóvis, eu tenho um amigo que trabalhou com ele para fazer uma propaganda sobre uma cooperativa de reciclagem. Então ele estava Uhum, falando de filosofia dentro da cooperativa de reciclagem. Pô, uhum, que excelente isso. sim, Mas aí criou-se uma demanda de que todo professor fosse um Clóvis Barros Filho, que tivesse o jeito do Clóvis Barros Filho de falar, exato. né? Chamar a sua. De chamar a atenção, Sim, de soltar um sim, palavra. Isso é o professor descolado que eles são. sim. E eu entendo que são características desses profissionais. Nem todo mundo consegue ser daquela forma. Uhum, E que bom que não é assim. uhum, Mas dentro dessa dinâmica de existir agora uma certa descrença na educação como um todo, as pessoas, quando encontram algo diferente, falam: "É isso aqui que eu quero, e eu espero que, quando eu vá para a sala da faculdade, todos os meus professores sejam um assim, show, sejam né? um show." E aí Sim. você entra lá e você não encontra um professor que é um show, é Uhum, mais uma barreira que se cria para não dar atenção para ele, né? exatamente, exato. E aí acaba tornando essa comunicação ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Porque existe um ponto também que, hoje em dia, a leitura que eu faço é que a concentração das pessoas está muito pequena. Sim. Então, as pessoas hoje têm muita dificuldade de concentração pelo pensamento acelerado. Uhum. Então, se eu chego numa sala de aula que o professor é um professor tradicional, Uhum. que não vai ter um show, a minha atenção já está fora. E isso é algo que as pessoas precisam aprender a voltar, a exercitar. Eu preciso manter uma atenção. Eu tenho uma técnica que eu uso no consultório que é a presentificação, Hum. que é o fato de você estar presente no que você está fazendo. Então, se eu estou numa sala de aula e aquele professor não é um show de professor, mas eu estou ali, a minha concentração, a minha presentificação tem que estar naquele momento. E as pessoas precisam voltar a ter o cuidado de olhar o momento, de sentir o momento, de escutar, Uhum. de ter o foco e de desacelerar o pensamento. Mas os estímulos são tantos que Muitos. isso é extremamente difícil. Mas em sala de aula seria muito importante, né? Deixar esse Sim, estímulo para o lado de fora, sim, né? sim, sim. Tomou-se recentemente uma decisão de proibir, por exemplo, os celulares em sala de aula, que é uma tentativa de estar chegar nesse ponto, né? Que é algo que, no meu ponto de vista, demorou, né? Demorou, porque o celular ele é extremamente prejudicial em sala de Uhum. aula. É impossível que os alunos tenham concentração com o aplicativo, com a notificação, com a possibilidade de olhar se aquela pessoa me respondeu, se chegou o WhatsApp, É. né? Tem dois exemplos que eu acho muito bacana. A Suécia passou por um processo de hiperconectividade na sala de aula durante uma década, Uhum. e agora tomou a decisão de voltar para o analógico, porque os índices de qualidade na educação, nas avaliações do país, começaram a despencar. Exato. E aí estão passando por essa volta ao analógico, porque entenderam que a sala de aula hiperconectada não fazia sentido na formação dos seus alunos. Aqui no Brasil, a gente está passando pelo oposto, a gente está começando a trazer cada vez mais tecnologia, por mais que se tirasse o celular, Sim, sim. se tira o celular, outras tecnologias No estão entrando aprendizado, no né? aprendizado dentro da sala de Isso. aula. Sim. Então a gente ainda não sabe mais ou menos como lidar. Uhum. A Meta teve durante um tempo um projeto de uma escola Uhum. nos Estados Unidos mesmo, de uma escola que era toda conectada. O professor era só um auxiliar dentro da sala de aula. A aula era dada Uhum. através de videoaula, a avaliação era feita através de tablet, Uhum. não havia escrita, era um processo
eles prometiam criar a escola do futuro dentro desse universo da tecnologia, e foi um projeto que foi abandonado, porque viram que não dava resultado, né? Então, a tecnologia, ela está atrapalhando a formação das pessoas e está criando mais barreira entre elas e os professores. Eu acredito que a tecnologia suplementa, mas não é o todo. Por que que esse projeto foi abandonado? Porque educação é ser humano, são pessoas, aprendizado, sentimento, não tem como. Não tem como você ficar absolutamente tecnológico. O que eu vou aprender com aquilo? Por mais que você tenha toda uma estrutura, né? É o que eu estou dizendo, se você entra numa sala de aula, são 30 pessoas com sentimentos diferentes, vivências diferentes, concentração diferente. Não dá para padronizar as pessoas. Você atende muitos professores? Atendo. Como que eles chegam para você? A partir de que momento eles identificam, olha, eu preciso de ajuda? Eu atendo professores de todos os níveis. Né? Professores que vêm para um autocuidado. Quando o olhinho começa a tremer, isso aí, eu preciso procurar a Renata. Um professor que tem, assim, uma noção de autocuidado, que eu preciso melhorar, e professor também que já entrou em processos diagnósticos e que precisa realmente de um afastamento. Né? Professores que têm muita dificuldade de estar com a saúde mental em ordem quando entra na sala de aula. Então, assim, tem todos os níveis. Mas eu acredito que quanto mais se fala nisso, mais os professores vão se olhar. E se a escola cuidar, se a instituição escola cuidar, se o professor se cuidar, o número de professores afastados por transtorno mental também vai diminuir. Como que a escola pode cuidar? Tendo um profissional da saúde e psicologia dentro do quadro de funcionários? Eu acho que isso seria muito importante. Né? Além de uma boa estrutura da direção, nas reuniões, na conversa, na escuta. O corpo da escola também faz muita diferença. Porém, as escolas não têm um profissional voltado né, para esse olhar. Tem assim, hoje, as escolas falam-se de emoção, falam, hoje em dia é o projeto de vida, né, coisas mais socioemocionais, sim, mas um profissional psicológico ali, né, psicólogo, que trabalhe com isso, à disposição, né, para ter esse olhar, para ter essa escuta, não tem, né? Raramente, né? Quando teve aquele caso no Rio de Janeiro, de um aluno que invadiu uma escola. Sim. Iniciou-se um processo aqui no estado de São Paulo de mais psicólogos na rede estadual. Eu não sei como esse projeto anda hoje em dia, mas na época eu tive uma conversa com a diretora de uma escola que era assim, sei lá, eram 60 psicólogos contratados que rodavam todas as escolas da cidade de São Paulo. Então ela vinha na escola uma vez, sei lá, a cada 3, 4 meses aquele psicólogo. Que é impossível de você traçar algum tipo de diagnóstico ou identificar algum tipo de problema. Não, isso é só para ter os números, você precisa ter alguém diariamente, né? Diariamente. Dentro do ambiente que escolar, conheça, né? Que conheça os alunos, que ande pela escola, que conheça os professores, que tenha um olhar profissional daquela instituição. Um psicólogo a cada 3 meses, o que ele faz ali? 3 meses no cenário ideal, né? Para aquela realidade daquele momento. Não dá. Você não tem bagagem, você não tem estrutura, você não tem vínculo com as pessoas. E também tem situações em que esse acolhimento e esse autocuidado se misturam um pouco com a tal do autoajuda, do coach. Tem isso também. Eu conheço um projeto de uma escola que montou uma sala dessa de acolhimento, mas era baseada num trabalho de um desses vendedores de livro de autoajuda. Que ele vendia um curso e aí dentro desse curso tinha uma instalação de um ambiente e tudo que era trabalhado ali era baseado no material de autoajuda dele. Então não tinha um profissional, um psicólogo, uma psicóloga trabalhando para entender de fato aqueles sentimentos. Não, era só o faça você mesmo. Não funciona. Mas existe, tem um mercado grande hoje. Tem um mercado grande, porém, para a gente conseguir ajudar a pessoa, não tem como eu te ajudar se você não... Eu, como profissional,
Eu preciso entender os seus sintomas. Uhum. E se eu não tenho esse olhar técnico, diagnóstico, patologia, até para eu te encaminhar se for necessário, né? Uma pessoa que vai falar só sobre como você se ajudar, mas não entende de saúde mental, não entende de CID, não entende de patologia, não tem como ajudar de verdade.